Muito boa tarde. Nós estamos aqui para dar continuidade, ao nosso resumo do livro Inteligência Humilhada do professor Jonas Madureira. Nós já estamos chegando ao final, provavelmente mais uns 3 encontros nós estaremos encerrando. E hoje nós estaremos falando sobre o capítulo final, que é as tentações do teólogo. Ele fala aqui porque, na verdade, esse livro, qualquer pessoa pode ler e compreendê-lo, mas não tem uma certa parte que ele está falando para as pessoas que ele considera como teólogo, E ele vai iniciar esse capítulo fazendo uma citação das confissões, E ele dá título à primeira parte do capítulo, que é a ferida do teólogo. Eu vou fazer a leitura que está escrito aqui, porque nós vamos dividir aqui em 2 partes esse título aqui das confissões de Agostinho, porque ele faz a primeira parte e nós vamos tentar responder o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tem certeza de que te amo. É a primeira parte. A segunda: feriste o meu coração com a tua palavra, desde então te amei. E aí ele faz uma consideração final: mas o que eu amo quando te amo? Então são um questionamento filosófico de Santo Agostinho que ele vai tentar responder da inteligência, aí pegando a ideia de inteligência humilhada, tentação do teólogo e a ferida do teólogo. Então ele diz assim, ele está falando para o teólogo: quando amamos a Deus e temos o seu testemunho da consciência, não conseguimos negar por muito tempo a realidade desse amor. Bom, a primeira parte que ele está dizendo é exatamente isso. Ele diz assim, aquelas pessoas que passam pelo arrependimento, e aí ele chama de ferida, ou seja, aquele que é ferido pelo Espírito de Deus, mesmo que ele não queira, ele pode tentar negar, mas no fundo ele vai mostrar o seu amor por Deus. Por que ele vai dizer isso? Ele vai chamar isso ele diz que nos conceitos ele chama de graça irresistível. Então, ele está dizendo que quando o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça, e o homem se arrepende, passa pelo arrependimento, ele é ferido por esse Espírito, e esse ferir, ele usa muito essa palavra ferir, porque ele está dizendo que ele vai matar o homem, no sentido de matar o seu egoísmo, o seu autoconhecimento. Então, quando ele faz isso, mesmo que o homem queira negar, ele não vai conseguir. Ele pode até tentar por um tempo, mas depois ele vai demonstrar que ele ama a Deus, porque isso não depende dele, depende do Espírito de Deus. Então, a isso ele chama porque como ele é um monergista, ele chama isso de graça irresistível, E aí ele vai fazer uma colocação, e aí é que entra a parte interessante. Ele diz assim: entretanto, de onde vem o amor irresistível que o teólogo tem por Deus? Porque ele vai contar uma história interessante, que ele vai dizer assim, que muitas pessoas, eles tentam buscar o amor a Deus pelos seus próprios esforços, pela sua intelectualidade, pelo seu pensamento cognitivo, mas ele diz que esse amor, ele só vem para o homem que é ferido pela palavra de Deus. E quando ele usa a palavra aqui, ele está dizendo que é o próprio Deus que vem ao homem e o convence. E como é que o homem vai saber quem é esse Deus? Aí ele vai usar aqui, vai saber através da palavra. E pela palavra, ele tem 2 considerações quando ele fala palavra. Uma, ele diz que a palavra é o próprio Deus em forma humana, é o próprio Cristo, que é a palavra. E segundo, ele vai usar a palavra também para as Escrituras. Lá na frente ele vai fazer um comentário que eu coloquei lá, que ele vai dizer assim: como é que o teólogo sabe quem é Deus, se não através da palavra? O amor que o teólogo tem por Deus é colocado pelo próprio Deus, mas o conhecer a Deus, o amadurecimento, ele só vai ter através, aqui ele fala aqui, da palavra. E aí, ele diz: o Espírito Santo testemunha esse evangelho no coração do homem, esse homem miserável que padece. Aí ele vai fazer uma colocação e respondendo aqui a pergunta de Santo Agostinho, que ele fez lá.
Então ele está dizendo aqui que o Espírito Santo testemunha esse evangelho no coração do homem, esse homem miserável padece. Ele está dizendo o seguinte: quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele diz que esse homem, quem é o homem miserável? É o homem pecador. Ele disse: esse homem miserável padece, porque não tem como o Espírito habitar nesse homem e esse homem permanecer sendo o que ele é. Não tem jeito. Ele diz que quando o Espírito entra no coração do homem, ele vai fazer uma transformação no homem, e esse homem miserável, ele tende a padecer, ele tende a morrer. Agora, ele vai falar uma colocação interessante, ele vai dizer o seguinte: ele vai morrer, ele vai ter certeza que ele ama a Deus, mas essa morte ela vai acontecer na consciência dele gradativamente. Por quê? Porque tudo necessário o Espírito Santo vai falar para ele, mas ele não será revelado a ele tudo no momento. Ele precisa ir passando pelo amadurecimento. Por isso ele usa a questão lá da palavra. Onde que eu vou amadurecendo? Ele vai poder amadurecer na medida que ele vai conhecendo a palavra de Deus. Por isso ele vai fazer a pergunta que ele diz aqui, mas o que eu amo quando te amo? Que pergunta interessante que ele faz aqui. Eu vou tentar ver qual a ideia dele. Ele pega de Santo Agostinho e ele faz uma transformação, e eu vou fazer outra transformação. Ele diz assim: mas o que eu amo quando te amo? Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, pense na inteligência humilhada, e ele vai dizer o seguinte: o teólogo sempre tem que suspeitar de si, nunca de Deus e nunca da palavra. Ele diz: nunca de Deus e nunca da palavra. Por quê? Porque ele disse que no título nós colocamos assim: as tentações do teólogo. Qual é a tentação do teólogo? A tentação do teólogo é sempre achar que Deus está equivocado, que ele, no seu conhecimento, na sua teologia, ele está certo. Então ele começa a mudar algumas coisas de Deus e começa a colocar algo que ele entende que está correto. Aí ele fala: isso é uma tentação do teólogo, mas o teólogo tem que buscar na palavra as respostas da teologia que Deus quer que ele faça, não é da sua ideia. E quando ele faz a pergunta de: mais o que eu amo quando eu te amo? Mais o que eu amo quando eu te amo? Ele está dizendo o seguinte: que muitas vezes, e aí eu vou tentar aqui citar um exemplo para a gente contextualizar o que ele está dizendo. A ideia é assim, quando eu conheço uma pessoa, imediatamente eu crio uma imagem daquela pessoa, né? Pela maneira como ele veste, pela maneira como ele fala, a posição social que ele tem, eu crio uma imagem. De repente aquela pessoa me decepciona. O problema foi da pessoa? Não. Ele está dizendo: o problema não é da pessoa, o problema sou eu que criei uma imagem que não é real da pessoa. Ele diz que o teólogo muitas vezes é tentado a fazer a mesma coisa com Deus. E ele decide na questão da teologia da prosperidade, por exemplo. Aqui eu estou só fazendo um exemplo. Ele diz da teologia da prosperidade. Quando na teologia da prosperidade o teólogo diz assim: Deus responde todas as minhas orações, e aí Deus não responde a oração dele, ele começa a confrontar a Deus: ah, Senhor, mas eu sou justo, eu faço isso, eu faço aquilo. O problema está em Deus? Não. Onde está o problema? Na expectativa que ele criou de um Deus que não existe. Porque não é o Deus que está na palavra, como ele diz. O Deus que está na palavra muitas vezes não é o Deus que o teólogo está amando. Ele está criando uma imagem de Deus ao seu bel prazer, que muitas vezes vem decepcioná-lo. E aí ele diz: nós vamos encontrar muitas pessoas dentro das igrejas e muitos teólogos decepcionados por Deus. Muitas vezes eles não falam, mas eles estão decepcionados. Por quê? Porque dentro da teologia que eles acreditam, as coisas não aconteceram como eles imaginavam. Por quê? Aí ele diz: porque muitas vezes nós criamos uma imagem de Deus que não é a imagem que Deus passa, que já está no final. Ele ama e por isso busca o conhecimento. Aqui: entretanto, o amor a Deus não implica um conhecimento pleno de Deus. Portanto, a dúvida de Agostinho, que é a mesma dúvida que ele põe no livro, que é a mesma dúvida que discute teólogo, não diz respeito a seu amor, mas ao seu conhecimento de Deus. Ele diz: quando Deus
esfrega o coração do teólogo, ele coloca no coração do teólogo o amor. Então ele diz assim, o teólogo ele não duvida do seu amor. Ele não tem que duvidar do amor que ele tem por Deus, porque não depende dele. Mas ele tem que duvidar do conhecimento que ele está dentro de Deus. Se é o conhecimento correto, para que ele não venha a se decepcionar. A dúvida está em saber se Deus, esse Deus que é amado pelo teólogo, corresponde ao conhecimento que o teólogo tem desse Deus. Quantas pessoas, ele faz a pergunta, quantas pessoas você conhece que dizem que ama a Deus, mas ao mesmo tempo estão decepcionados com ele? Foi o exemplo que eu falei para vocês. Então, é interessante que ele diz assim, em uma parte, porque ele, é que eu estou falando não de Agostinho, mas de Jonas. Ele é professor de seminário. Ele diz que muitas vezes os estudantes das igrejas vão para lá e quando termina o curso de teologia eles rasgam a Bíblia e aí os pastores chegam para ele dizendo assim: poxa, o seu seminário matou a fé dos meus seminaristas. Ele disse: não, o seminário não matou a fé, eles nunca foram feridos pelo Espírito de Deus, porque quando ele é ferido pelo Espírito de Deus, ele nunca deixará de amar a Deus. Ele pode ter todos os problemas, falta de maturidade, mas o amor que ele tem por Deus, ele sempre vai continuar dele, porque não depende dele. Esse amor é dado pelo próprio Espírito. E para finalizar, ele diz assim: quase sempre, ele finaliza o capítulo do livro, ele diz assim: quase sempre construímos imagens inadequadas de Deus. É verdade. Os teólogos, muitas vezes, pessoas, membros de igreja, religiosos, sempre constroem uma imagem equivocada de Deus. Por isso nós temos problema. Por isso nós vamos ver pessoas questionando Deus. Por isso nós vamos ver pessoas jogando diante de Deus a sua fé. Por isso nós vamos ver pessoas saindo, abandonando a sua fé. Por quê? Porque eles criaram uma imagem de Deus de forma equivocada, né? Eu até ia citar aqui o exemplo de Jó, mas não vai dar tempo. Talvez na próxima semana eu falo sobre isso, que era a questão de retribuir. Então Jó dizia assim: mas eu sou justo diante de Deus, como é que eu posso estar padecendo mal? E aí Deus chega para Jó e faz várias perguntas para ele. Quando ele chega no final do capítulo, ele pergunta: onde você estava quando eu criei isso? Onde você estava quando eu fiz isso? Qual foi a resposta de Jó? Não sei. Por quê? Porque Jó construiu uma imagem teológica de Deus equivocada, mas Deus vem aí e se revela, né? E ele diz assim: essa imagem inadequada nos impede de olhar para Deus tal como Ele quer ser visto. Não é como eu quero ver Deus. E é por isso que ele fala da inteligência humilhada, da questão do monergismo, da questão da revelação de Deus. Então, a imagem que eu tenho que ter de Deus, que o teólogo tem que ter de Deus, é a imagem que ele quer se revelar. É como ele quer ser visto. E aí ele vai desenvolver isso aí no próximo capítulo. E aí nós vamos continuar com essa informação. Então, tentação do teólogo. Os teólogos têm que ter cuidado como eles veem Deus. Você só pode ver Deus através da palavra. Boa tarde, Deus nos abençoe.